Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais um momento de outras lidas. Para quem nunca viu essa ideia, a gente tem aqui um momento em que vocês leem comigo. Comigo quem? Com a Roberta Ecleide. Sou psicanalista, sou psicóloga e gosto muito de ler. Então, outras lidas é essa ideia. A cada vez eu trago um ponto. O ponto é o livro principal da nossa conversa. Tem sempre um contraponto que é retirado da biblioteca Celso Fernandes Patelli, um grande amigo que não está mais entre nós, mas que gostava de muitos livros e de muitas coisas parecidas com as coisas que eu gosto. Então, fizemos uma biblioteca com as suas obras e de lá eu retiro o contraponto. E temos apontamentos, que à medida que eu vou lendo, tanto o ponto quanto o contraponto, eu vou pensando em outras coisas. Às vezes eu faço apontamentos aqui também. E você vai encontrar junto com este momento, com este vídeo, todas as referências, de todas essas apresentações. Então vamos lá. O ponto de hoje é um livro muito interessante, produzido por um colega aqui de Poços de Caldas, o Cleiton Donizete Correia Tereza. Educação é Compromisso. Um livro bem legal que vai fazer reflexões sobre escolas, juventudes e políticas públicas. Então vou começar aqui por ele, contando para vocês, vou deixar o contraponto em segredo, deixa falar mais e vocês vão ficar sabendo. Então vamos lá, Quem é o Cleiton? Então ele mesmo fez questão de dizer dele. Possui graduação com licenciatura plena em História, especialização em História Contemporânea, especialização em Planejamento, Implementação e Gestão de Educação à Distância, mestrado e doutorado em Ciências pelo Programa Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades Diversas da USP, mestrado de 2016, doutorado de 2022, foi professor efetivo dos ensinos fundamental e médio nas redes estadual de Minas Gerais e municipal de Poços de Caldas, também Minas Gerais, coordenou entre 2017 e 2019 o Centro Municipal de Referência do Professor, o SERPRO, da Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas. Lecionou na pós-graduação Política de Assistência Social da PUC Minas, campus Poços de Caldas, em 2018 e 2019, integra o Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração Escolar, GEPAI-USP, atua como militante em defesa da educação pública no Coletivo Educação de Poços de Caldas e na campanha nacional pelo direito à educação. Presidiu entre 2019 e 2020 o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica em Poços de Caldas, é professor doutor do Departamento de Educação, Informação e Comunicação, DEDIC, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP. Além de tudo isso, ele é skatista, que é uma coisa muito legal. No livro, inclusive, tem um capítulo sobre isso. Então, vamos lá. Além disso tudo, de ser um grande educador, e isso para mim é uma questão muito importante, vocês sabem o tanto que eu gosto de educação, quem não sabe já está sabendo, o título por si só é uma coisa que me deixa bastante tocada, Educação é compromisso, e tem uma exclamação. Eu falo sempre que educação é aposta. Então a gente aposta e por isso a gente educa. E a gente educa porque isso é necessário no cuidado uns com os outros. E ele é um texto que tem muitas referências, que eu vou colocar algumas nos apontamentos. Eu não vou contar tudo, óbvio, Quero que vocês leiam o livro é da editora Dialética, vocês vão ver isso lá nas referências. Mas, embora ele traga uma série de artigos que ele publicou, em duas mídias, O primeiro, o jornal Pensar a Educação em Pauta. Segundo, a coluna Cidade dos Livros, Educação e Literatura, do jornal Brasil de Fato, e também na página da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, embora sejam artigos de publicação de jornal e tem um tom próximo, quase coloquial, não é bem de todo coloquial, porque ele faz apresentações conceituais de uma maneira bastante
tranquila, eu diria, né? Dentro daquilo que para ele é bastante comum, né? Que é essa discussão da educação como compromisso numa dimensão política. Isso não é nada simples, não é nada tranquilo e nos convoca a lidar com isso no conflito que traz as coisas humanas. Então, nesse sentido, é muito importante não só se deter no livro em si, nos artigos, embora eles possam, inclusive, ser usados de várias maneiras. Na hora que eu estava lendo o livro, eu pensei, nossa, isso aqui dá um curso, isso aqui dá um debate, isso aqui dá um fator de encaminhamento para uma série de discussões. Então, assim, nesse sentido, os artigos são curtos, né, e eles permitem fazer uma construção assim. Por outro lado, tem as muitas referências que ele faz e cada referência que ele faz é um outro universo, né? Então isso dá para nós uma outra dimensão de profundidade que vale a pena também acompanhar. São 3 grandes capítulos, né, que se intitulam: o primeiro, Compreender; o segundo, Lutar; e o terceiro, Inspirar. O livro tem imagens desenhadas, tem desenhos que foram feitas pelo autor e sua filha e que também retratam muito o que ele está querendo dizer a cada momento, né? No prefácio, já iniciando o livro, a gente tem alguns apontamentos. O prefácio foi feito por Clarissa Castilho. E aí eu já trago aqui, nosso vento hoje está caprichado, eu já trago aqui para pensar com vocês. No prefácio, bem no início, primeira página, diz a Clarissa Castilho: educação é compromisso, exclamação. Compromisso com a transformação das novas gerações, com reconhecimento e valorização da alteridade, das diversidades e das adversidades. Compromisso com um mundo verdadeiramente inclusivo, humano e democrático. Essas palavras, democracia, inclusão, alteridade, diversidade, aparecem o tempo todo no livro. E no meu entender, né, já comentei isso aqui em outros momentos, principalmente na leitura de Necropolítica, de Achille Mbembe, o legado que a gente pode deixar na transição histórica da nossa era para a próxima, que eu sei lá que nome que vai ter ou como é que vai ser, é principalmente conseguirmos estar na coletividade, conseguirmos estar e cuidar uns dos outros, que isso se perdeu, isso passou, isso se diluiu, né? Na invenção da modernidade, esse sujeito descorporeificado, né? Esse sujeito que se subjetiva no individualismo potente, né? Eu diria quase como se o sujeito moderno ele fosse arrogante, né? Ele acha que ele vai poder se bancar sozinho o tempo todo. E esse bancar sozinho o tempo todo atrapalha tudo. A gente não sabe trabalhar em rede, a gente não sabe estar com o outro, a gente não sabe fazer com o outro e a gente não sabe fazer para o outro, que é o mais importante. Então, essa discussão de educação e compromisso, ela é muito importante porque ela não é da natureza do que eu quero ou do que eu gosto, mas aquilo que é preciso. E é algo que, se a gente retira do lugar da educação, a gente retira inclusive a transmissão de que cuidamos uns dos outros, porque é assim que eu posso cuidar de mim. Então, achei essa primeira colocação, né, da prefaciadora muito interessante. A segunda, ainda dentro da colocação dela, ela traz uma questão, né, sobre o livro. A pergunta central que costura os capítulos do livro é: como construir uma sociedade democrática sem escolas radicalmente democráticas? Não há por que fazer a frouxidão na questão educativa. Muito antes, pelo contrário. A educação é uma coisa muito séria. A começar por não devemos e nem podemos dividir educação em formal ou informal. Educar é educar. Né? Então, educar é fazer aquilo que faz do outro alguém que, recebendo essa transmissão, se torna um novo educador. Porque educar é aquilo que nos humaniza, educar é aquilo que nos subjetiva. Isso não pode sair de pauta, isso não é de qualquer jeito, isso não é quando der, não é se eu quiser, né? Não é de uma maneira alheia a um compromisso. E o terceiro apontamento que eu faço, né, que essa dimensão específica da educação, né, traz para nós, página 10, uma definição, né? A Clarissa faz uma definição de educação. A finalidade da educação é favorecer processos de humanização e reapropriação da capacidade de pensamento crítico,
por meio de conhecimentos historicamente acumulados e de práticas participativas e democráticas que propiciem a criatividade, a emergência das diferenças e diversidades, de novo a questão da diversidade, e o rompimento com o pensamento ou as ideologias hegemônicas. Faço uma pequena explicação paralela, que não está aqui no livro, mas que eu acho que é interessante pensar. Quando a gente sai da lógica da ditadura do ser, das idades antiga e idade média, né, para a ditadura do ter, da idade moderna, a gente rompe com a possibilidade de eu saber quem eu sou apenas olhando onde eu estou. Então, dentro da sociedade moderna, é preciso que se constitua o sujeito moderno. E isso demanda a família, como grupo primário, que vai constituir uma forma de transmissão específica, muitas aspas, informalizada, porque não é bem informalizada, existe uma formalização da educação em família. O segundo eixo é a sociedade, através do trabalho, da escola e mesmo daquilo que fazemos com os outros, que precisa de diversidade. E terceiro, o Estado. O Estado, que nunca deve ser mínimo, porque pagamos impostos, o Estado vai fazer, através das leis, a regulagem daquilo que sustenta o sujeito moderno, que é ser um sujeito de direitos. O sujeito moderno é sujeito de direitos e ele é agente de deveres. Então não é simplesmente eu faço o que eu quero individualmente, dane-se o outro. Não é de jeito nenhum. Muito antes, pelo contrário, né? Lá na Carta de Direitos Humanos de 1948, tem uma descrição muito importante num dos itens, dos 30 itens nos direitos humanos, o direito à liberdade de expressão. E aí isso hoje, por exemplo, se tornou não liberdade de expressão, mas licença de expressão. Eu posso falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, para quem eu quiser. Não pode. Liberdade de expressão não é isso. Liberdade não é licença. Liberdade é aquilo que você faz com responsabilidade, que é um outro dos direitos humanos. Então vejam, quando eu educo alguém, né, na sociedade moderna, eu estou educando alguém dentro de uma lógica em que é necessário, fundamental, que a diversidade da coletividade que é transmitida através da sociedade aconteça. Porque se eu não tiver esse lugar da diversidade, do respeito às diferenças, que faz com que cada um de nós seja único, né? Nós vamos ser massificados ou atropelados, ou qualquer palavra que vocês queiram, pelo Estado, que aliado a uma corrente cientificista, que nem ciência é, vai impedir a possibilidade de emergir com cada um com seu cada qual. Então o que acontece? O Estado chega com suas leis, que são genéricas, homogeneiza todos, né? Faz uma massa, e essa questão massificante, ela vem como se fosse definitória. Por exemplo, a mulher negra. Não, a mulher negra não. Tem muitas formas de ser mulher negra. Tem muitas mulheres negras, né? O homem, qual homem? Qual homem onde? A criança. E cada desígnio desse, né, com um artigo definido e um substantivo próprio, fecham características idealizadas e perigosas. Por quê? Porque não dá para encaixar uma pessoa, né, numa categoria só. Nós somos multifacetados e, pensando psicanaliticamente, como a identidade não existe, o que existe são várias identificações. Então, o papel da educação nesse cuidado com as diferenças, com a diversidade e nesse coletivo com o outro, para o outro, né, são essenciais. Aqui ela enfatiza nessa definição a escola, mas não impede da gente pensar isso também no cuidado que a gente tem socialmente uns com os outros, na educação que se pauta por aí também, ok? Então vamos lá, dentro dos capítulos, eu não vou passar um por um, porque senão isso tira, né, o tchan, né? A gente vai encontrar muitas vezes referências à pandemia 2020-2023 do Covid-19, que foi um período bastante grave, e vocês podem ir lá no outro projeto que eu conduzo, que é o LIDAS, e dar uma olhada na apresentação do prefácio do Geração Pandêmica, Reflexões sobre a Infância e Adolescência em Tempos de Pandemia, que foi um livro que eu organizei com a Kelly Brandão, porque lá o Leandro de La Jonquière faz exatamente esse apontamento. O que aconteceu no Brasil, para além de uma crise sanitária que tirou as crianças da escola.
Então ele traz muitas dessas questões dos problemas que as crianças enfrentaram nessa situação de não ter tido a escola. E ele faz uma reflexão importantíssima e que eu acho extremamente atual, que a gente não prestou atenção. O como a pandemia trouxe prejuízos e como a gente ainda precisa fazer a conta do -4. Eu faço isso com crianças e adolescentes ainda. Ele tem 8, tira 4, ele tinha 4 quando a pandemia começou. O que foi que ele perdeu na ausência da escola? Ele tem 11, você tira 4 e tinha 7. Ele tem 15, você tinha 4 e tinha 11. O que ele perdeu? E aí ele faz um primeiro apontamento, né? Os educadores têm observado, né, que há uma série de dificuldades que as crianças vão apresentar que se aliam às questões tecnológicas que foram incrementadas na pandemia. Porque aí o recurso que tinha para acessar as crianças e os adolescentes era o tecnológico, né? E esse tecnológico vai trazer uma série de outras questões, como alterações e dificuldades de relacionamento, crise de ansiedade, as questões de depressão, as questões da automutilação. E ele reforça bem mais à frente, na página 113, né? E faço questão de ler a nota de rodapé. Ele escreve a nota, né, desse capítulo, dentro do capítulo 2, já no capítulo 3, inspirar, dentro do item 2020 foi um ano perdido para a educação? E na nota de rodapé ele coloca: escreva essa nota no início de 2024 e lamentavelmente constato que as redes e as escolas com as quais tenho contato não fizeram a justa avaliação desse período tão difícil com a pandemia, o distanciamento social e ensino remoto emergencial. Não projetaram, portanto, os aprendizados daquele momento, seja em termos de compreensão das fragilidades e engajamento coletivo para melhorias, seja em termos de busca e utilização de práticas pedagógicas e relacionais diversificadas por meio de recursos tecnológicos digitais. Parece que quando voltaram da pandemia, em 2022, e as crianças começaram a voltar às escolas, final de 2022, mais notadamente 2023 para cá, né, 2024, foi como se nada tivesse acontecido. Como se toda a questão pedagógica não tivesse avançado e uma invasão maciça, né, de especialismos em saúde, patologizando e medicalizando crianças e jovens. Então, isso é muito sério, isso é muito complexo e parece que não está sendo discutido de uma maneira acurada, né, de uma maneira correta, de uma maneira constante, que eu acho que é a palavra melhor. Ele toca também as questões da formação dos professores. E eu não vou contar para vocês, eu falei aquele item só porque eu quero que vocês vão lá naquela nota de rodapé, mas depois eu não vou contar não, vocês vão achando aí onde que essas coisas estão, né, para poder ler o livro. Num outro momento ele vai falar sobre a formação dos professores, que ele destaca como insuficiente. Fala das precárias condições de trabalho docente, a disseminação de normas coloniais de instrução, incorporação de ideologias capitalistas neoliberais. E aí a gente tem elementos históricos e sistêmicos que, se não forem bem apontados, eles vão devorando o fazer e o acontecimento das possibilidades do acontecimento educativo. E ele elenca, e aí eu fui fazendo uma série de recortes, né, de 3 momentos. Ele elenca algo que eu sempre pensei: por que a questão educativa é tão atacada? Então agora a gente está numa época que ataca a educação formal, principalmente a educação pública. Por que precisa atacar tanto a educação? Por que precisa sempre atacar a educação familiar? Os pais de hoje não fazem isso, não fazem aquilo. Qual que é o interesse de atacar a educação? Né? E ele vai fazer aqui, eu fiz, né, esse recorte em 3 momentos. Num primeiro momento, né, ele coloca numa nota de rodapé em relação à escola pública, né? A escola pública parece ser mesmo, se não o último, um dos últimos espaços públicos. Na escola pública podemos gestar experiências democráticas, mais que isso podemos estimular relações de sociabilidade radicalmente democráticas, que poderiam desconstituir as práticas abjetas autoritárias. Porém, dia após dia, por perceberem de uma maneira ou de outra o alcance latente da escola pública, a atacam. Eu sempre penso que tem um projeto de destruição da educação. Nossa, Roberta, mas aí, nossa, isso é muito grande. Eu também acho muito grande e muito grave.
né? Porque aí os pais, destituídos do seu poder educativo, eles se pautam pelo quê? Pela mídia, né? E pelos especialismos. O que são os especialismos? São essas montagens que se pautam no cientificismo, ou seja, não é ciência, né? Porque a ciência, ela não é leviana em relação à observação, à construção, né? A descrição, o trabalho clínico, muito antes pelo contrário, ela é trabalhosa nesse sentido. E aí esse especialismo, ele entra de sola desautorizando, tirando o autor. Então vejam, se uma escola é o lugar que autonomiza, né, que traz o autor com autonomia, aquele que consegue se constituir como autoridade, que também tem autor, como liberdade, né? Na hora que eu tiro a autoria, sobra, no que eu falei antes, a massa, sobra a dominação e sobra o autoritarismo. Daqui a pouco eu vou falar bastante dessas palavrinhas num outro apontamento, e vocês vão entender porque eu estou mencionando isso repetidamente. Então, essa questão de atacar a educação é algo muito frequente, presente, e gostaria que vocês observassem. E aí ele cita, em dado momento, o Adorno. Deve-se prestar atenção à destrutividade como fundamento psicológico do espírito fascista. Não é acidental que todos os agitadores fascistas insistam na iminência de catástrofes de alguma espécie. Enquanto advertem de perigos iminentes, eles e seus seguidores se excitam com a ideia da ruína inevitável, sem sequer diferenciar claramente entre a destruição de seus inimigos e de si mesmos. Este é o sonho do agitador, uma união do horrível e do maravilhoso. Um delírio de aniquilação mascarado como salvação. Então, não raro, esse projeto de destruição educativa é um projeto de destruição da humanização e da constituição daquilo que na coletividade nos faz cada um, paradoxalmente. E é muito interessante porque isso, como diz aqui a citação do Adorno, se pauta pelo medo. Nunca as pessoas se sentiram tão em perigo, nunca as pessoas se sentiram tão perseguidas, nunca as pessoas ficaram tão medrosas, e isso tem um custo extremamente alto sobre cada um de nós e a forma como a gente consegue se articular. E ele anuncia uma expressão importantíssima em dado momento que, quiçá, isso se refira a uma violência estrutural. Né? Então, assim, há algo aí dessa montagem que vai demonstrar a violência enraizada na sociedade brasileira que coaduna com o fascismo social que nos aflige. Para o fascismo, a arte e a educação não são interessantes. Então, é só ver, toda vez que começa, né, uma lógica ditatorial, fascista, ela começa a tirar daquilo aquilo que é mais caro ao ser humano, aquilo que é necessário porque a vida não basta, a arte e a educação. E aí começa a ser atacados e vilipendiados. Nesse sentido, a gente precisa muito, né, que o professor saiba do seu lugar. Nossa, mas é muito difícil, como uma vez numa escola, voltando da pandemia, me pediram que eu fizesse uma palestra para os professores, e eu fui falando de várias questões, essas e outras tantas, mais características daquela escola, e uma professora em dado momento falou assim, nossa, então é muita coisa, a gente tem muita responsabilidade. Eu falei, é exatamente isso. O lugar de quem educa é muito responsável. Por isso que o que educa, tanto os pais quanto os professores, precisam de muito apoio, precisam de muito suporte, né? Porque eles são responsáveis por todo um processo, e é processo, gente, não é novela no último capítulo, né? Que vai... E aí você chega no acontecimento 3 meses depois, isso é processo, né? Leva dias, horas, minutos, segundos de tempo e presença. Também está lá no Lidas, o livro que eu escrevi em 2019, meu relatório de pós-doutorado na filosofia da educação da USP, tempo e presença e educação. Você não faz educação sem tempo e presença, por isso é compromisso. Então é muito importante que a gente pense essas estratégias de uma maneira muito específica. E ele faz, a respeito desse compromisso, um negócio muito legal, que são 5 pontos, esse nome eu vou dizer também. Né? Tá dentro do capítulo Inspirar 5 sugestões para ser um bom professor. E ele coloca de um educador para outro educador, ou de educador para educador. Eu inventei de um e outro aqui. Compreensão dos conteúdos lecionados.
né? É a primeira sugestão que ele faz. Segundo, não reproduzir pessimismos. Terceiro, organizar as atividades cotidianas. Quarto, desenvolver uma postura de autoridade. Quinto, manter relacionamento saudável com os estudantes. E ele coloca isso com uma outra notinha de rodapé. Bom, ele enfatiza que são sugestões do ponto de vista dele. É óbvio que cada um vai se conduzir, né? Como é que ele coloca? Cada professor vai construindo suas estratégias, não há fórmulas erradas, ele comete erros e segue aprendendo, mas certos princípios e ações são fundamentais. Negligenciar qualquer um desses pontos explicitados significa um entrave para quem deseja ser um bom professor, uma boa professora. E ele diz que os professores que veem a educação como um movimento social de verdade, não só no discurso, que entendem que educação não é só um trabalho, que tem um compromisso fundamental com a construção de uma realidade mais justa para todo mundo, quem entende isso de verdade tem muito mais chance de fazer um bom trabalho. Então não é só um serviço, é um compromisso. E o último apontamento que eu faço sobre o livro, também é algo que eu falo muito com as pessoas, né, em muitos lugares, já deve ter ouvido isso por aqui, sei lá em que momento falei, que é a questão das nossas diferenças. Somos todos diferentes, todas diferentes. Sentimos, desejamos, enxergamos, escutamos, elaboramos de formas diferentes, em temporalidades e intensidades também muito diferentes. O reconhecimento da diferença, da diversidade, da alteridade, compreendendo a imensidão da dimensão que é o outro, no sentido do que afirmava Emmanuel Levinas, pode ser uma concepção que nos ajude a superar parte da ingenuidade, da superficialidade nociva, que ao mesmo tempo expressa um agravamento da crise em que nos encontramos e com ela contribuem. Para mim, assim, todas as frases do livro foram muito importantes, mas esse pedaço, né, se eu pudesse, fazia quadrinho ponto cruz. Do jeito que minha mãe me ensinava, quadrinho ponto cruz, que ela pegava, né, o bordado e olhava o avesso. Quem sabe fazer ponto cruz sabe do que eu estou falando. E ela olhava e falava, tá feio o avesso, desmanchava tudo e faz de novo. Por quê? Porque educar é compromisso. A gente faz de novo. E a gente erra e não tem problema, a gente faz de novo. Essa frase, se eu pudesse, se eu tivesse ânimo, eu faria um quadrinho. Porque é bom a gente lembrar, nós somos todos diferentes. Então a gente não pode fazer essa estratégia massificante, porque ela é perigosa, né? Ela é danosa e ela é fascista. Nós não somos massa. Muito bem, na hora que eu fui procurar o contraponto, lá na biblioteca Celso Fernandes Patelli, o livro O Coronel que Raptava Infâncias gritou na minha cara. O livro é amarelo, com tons laranja, o nome é doído, né? Estranho, mas eu falei, uai, se é ele, é ele. Se foi ele que me chamou, bora lá. O livro foi escrito por Matheus de Moura, jornalista, é o seu primeiro livro. Ele fica sabendo dessa história que eu vou mencionar para vocês. Ele estava no 4º período do curso de graduação e ele resolve ir perseguindo essa história até conseguir publicá-la em 2021 pela editora Intrínseca. É um livro cru, vamos dizer assim, a respeito de Pedro Chavarri Duarte. Foi preso aos 62 anos, um coronel reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, branco, rico e benquisto, que buscava vítimas na vulnerabilidade. Então ele buscava mulheres e famílias bem vulneráveis dentro dos meandros desiguais do Rio de Janeiro, né? E as crianças dessas famílias, de preferência crianças que não falavam. E ele levava essas crianças para uma ONG inexistente, onde essas crianças eram cuidadas. Na verdade, ele levava crianças de uma casa para outra e entre levar de uma casa para outra tinha um intervalo em algum lugar X, que eram casas dele ou de familiares, onde aconteciam coisas com essas crianças. E essa situação vai se perpetuar, né, por mais de 10 anos, e o livro percorre tudo isso. E o que mais me chamou a atenção no livro é o quanto nos convoca a pensar que na falha da política pública,
né? E aí eu volto à educação, onde cuidamos uns dos outros. Isso tem esses efeitos, né? Então eu vou trazer alguns pedaços de novo para não fazer spoiler. Recomendo que vocês leiam. É uma leitura crua, difícil, né? Mas ler fácil, né? A gente lê gibi. E dependendo do gibi, né? Maurício de Souza também toca questões complexas. Então, algumas coisas dentro dessa minha defesa da questão das políticas públicas. Em dado momento, ele cita uma história, né? Foi a primeira vez que apareceu a suspeita de que ele estaria abusando das crianças. Um choro infantil rasgou o silêncio da Rua 9 naquela tarde amena do conjunto habitacional Bangu 2. Meu Deus, de quem é essa criança? Meu Deus, porque ela não para de chorar. Vizinhos reclamam sem saber de onde vinha aquele berro gutural. Incapazes de localizá-lo antes que cessasse, reportaram ao chefe da associação do bairro, que não soube o que fazer. Então, de novembro de 1992 até acontecer a primeira observação de que alguma coisa estava acontecendo, isso já era março de 93. Ninguém foi pesquisar que criança é essa que chora, né? Seguimos. Em outro momento, né, quando isso começa a se desenrolar, acha-se uma criança numa casa que pertencia a este senhor, Pedro Chavarri. Acharam na casa 183 um cubículo de 20 metros quadrados de concreto e nada além. Um cubículo que naquele dia quente não tinha nenhuma circulação decente de ar, não havia nenhum móvel, só uma cadeira de praia e um colchonete, onde tinha uma criança. Uma bebezinha praticamente recém-nascida, depois eles descobrem que ela tinha 3 meses, nua, envolta em urina e fezes, com formigas marchando sobre sua pele alva e seus tufos de cabelo. Berrava certamente pelo seio materno. A casa era uma estufa, um forno, e a criança uma terrível sopa de excrementos que ardiam em sua pele e nas narinas alheias. Talvez pelo odor, talvez pela cena, quase todos os presentes encheram os olhos de lágrimas. De primeiro, os policiais viram num canto uma bolsa azul contendo uma garrafa d'água, uma mamadeira e fraldas. No chão, perto do banheiro, uma câmera fotográfica Instamatic e alguns rolos de filme PB400. Vasculhando a casa, encontraram 2 receitas médicas em nome de Érica Meirelles e um infindável vestuário infantil. 3 calcinhas, 5 saias, 3 shorts, um par de sapatos azuis, um laço azul, um prendedor de cabelo vermelho, uma meia calça branca, mais 3 fraldas, 12 camisetas, um lençol mesclado de azul e branco, um cobertor bege, uma chupeta rosa, 3 tampas de mamadeira e um alfinete de segurança. Alguns objetos de farmácia, compressas de marca Johnson & Johnson, um saco plástico transparente contendo pequenas quantidades de algodão, uma embalagem de Proderme, uma de água oxigenada, uma de Necamin, 2 de Coristina D, um supositório pediátrico Eusil, uma cartela de sedativo adulto Lexotan 3. Com 2 comprimidos intactos e vestígios de pó. Perto da criança, uma pulseira de metal pintada de amarelo, com o nome Amanda, levando-os a acreditar que poderia ser o nome da criança. Não era o nome da criança, né? Eles encontram isso, depois o coronel vai ser chamado, não vai ser preso, nada vai acontecer. Que perfil de pessoas ele encontrava? Perfil dessas pessoas em situação de muito risco. Então vejam, nós não estamos falando de algo que... Tem muitos casos, eu contei só esse aqui que foi o primeiro que apareceu, mas tem vários, né? Realmente é uma leitura dura, difícil, de mulheres tentando sobreviver na maternidade, cuidar dos seus filhos e sem chance, sem nenhuma chance. Então, quando às vezes eu sou chata, repetitiva, utópica, né, em relação às políticas públicas, não é à toa. Porque quando eu falo de política pública, eu estou falando do coletivo. Quando eu falo de coletivo, eu estou falando da diversidade. Estou falando de equidade, a cada um segundo o seu cada qual. Cuidar uns dos outros. Então, esse livro, O Coronel que Raptava Infâncias, ele diz exatamente daquilo que acontece quando a gente não tem uma educação de qualidade. Quando o professor, se ele não estiver lá
para receber essa criança quando não tem creche, né? A gente vai ter problemas. No livro do Clayton tem uma situação em que ele estando lá, ele pode escutar uma situação de gravidade. E ele podendo escutar a situação de gravidade, ele pode fazer encaminhamento. O que aconteceu com as nossas crianças quando ficaram praticamente 3 anos sem escola? O que aconteceu com elas, né? Principalmente as crianças vulneráveis. Então, recomendo esse contraponto. E faça alguns apontamentos, alguns muitos, né? Então, nós temos do próprio livro do Clayton, alguns, né, que eu deixo aqui com vocês. Primeiro, o livro de Gary Becker, Teoria do Capital Humano. Segundo, a discussão de Safatli, Vladimir Safatli, Nelson Silva Júnior e Christian Dunker, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Um livro belíssimo, não sei se eu conseguiria trazer ele inteiro como ponto, mas porque tem um zilhão de referências, é muito legal, eu já li várias partes dele, mas é imenso. Um podcast em que aparece o Mano Brown recebendo Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista brasileiro. Trabalho e Capital Monopolista, Degradação do Trabalho no Século XXI, de Harry Breverman. Outros Sujeitos, Outras Pedagogias, de Miguel Arroio. Como Ser um Educador Antirracista, de Bárbara Carinho Soares Pinheiro. O Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, né? E aí ele faz alguns que eu trago aqui a partir dele e outros, 1, 2, 3, que eu pensei, né? Primeiro, vindo do livro do Clayton, de Vitor Henrique Paro, O Capital para Educadores, Aprender e Ensinar com Gosto, a Teoria Científica do Valor. Eu tive a oportunidade de assistir um mini curso do Clayton, aqui em Poços de Caldas, na Lógica Online, um curso sobre Introdução ao Marxismo, em que ele cita o Vitor Paro, que veio a Poços de Caldas no ano passado, retrasado, deu um branco aqui, acho que no ano passado, né, 2023, e autografou meu livro, que já estava todo rabiscado. O Clayton cita um capítulo, né, mas eu faço um pequeno apontamento a respeito do capítulo anterior. Então, o Clayton cita o capítulo Quebrar a Máquina de Fazer Bolsominions e eu cito o anterior, dois capítulos anteriores, Para o Capital, o Trabalho do Professor da Escola Pública Improdutivo. Porque, como ele já está pago pelo Estado, ele não produz mais-valia. Ele não é um trabalho interessante, né? Não é um trabalho que enriquece ninguém. Porque não é dessa riqueza, né, material que se trata, é da riqueza daquilo que, no capítulo que o Clayton escolheu, né, como quebrar bolsominions, faz autoridade, né, e ele vai definir autoridade e liberdade, faz liberdade contra o autoritarismo e a licença. Então, é muito importante demarcar isso, e isso, para mim, no meu ponto de vista, cola totalmente a questão da educação ser um compromisso constante. Da minha parte, eu observo um outro texto de 1921, Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que Freud vai fazer uma análise muito fina sobre a massa. O que é a massa? O que é essa busca do salvador da pátria? O que é querer alguém que resolva meus problemas? Alguém que solucione minhas questões? Então, recomendo, é um texto que eu trabalhei muito com outros colegas em 2022, no 11º Fórum Mineiro de Psicanálise, que é um evento que acontece em Minas de uma maneira itinerante, aconteceu em Pouso Alegre e foi o único até agora no formato online. Nós discutimos esse texto e a nossa brincadeira era que Freud veio aqui, né, no século XXI, assistiu tudo que estava acontecendo no Brasil naquele período 2019 a 2022, voltou a escrever o texto. Recomendo o Freud. Recomendo também o texto de Ricardo Antunes, O Privilégio da Servidão.
o novo proletariado de serviços na era digital, em que também vão aparecer uma série de questões sobre essa profissão precariada, que atinge não só as outras áreas, né? Ele chega a utilizar o termo uberificação, mas atinge também a educação, né? Nós estamos vivendo tempos de educação, aspas, formal, fecha aspas, muito sucateada, né? Muito atacada e muito rápida, para que não aconteça o processo de humanização. E deixo finalmente um apontamento, podcast Rádio Escafandro, episódio 96. Trabalhadores do futuro não sangram. Nesse episódio tem uma discussão importantíssima que toca a questão da educação, que é a questão dos trabalhos de empulhação, que são os trabalhos mortos, como cita Vitor Paro. Ou seja, muita coisa, muitas reflexões, eu gostei muito de fazer essa leitura, me remeteu a muitas coisas. Se eu pudesse, faria aqui de novo um zilhão de referências, mas aí isso são outras lidas. Eu espero você em outro momento, que você acompanhe o canal, que você mande sugestões, faça suas críticas, principalmente mande sugestões de livros, que autores apareçam e digam: eu tenho um livro, quero que você leia. Vou ler com todo carinho, né? Eu adoro ler, acho um negócio muito legal, me sinto alimentada lendo, e esse projeto para mim é tudo de bom, né? Não é fácil, é óbvio, né? Mas nunca é fácil, né? Se fosse fácil, a gente não estava aqui, mas com certeza não é impossível. Se fosse impossível, eu não estaria aqui. Espero você na próxima. Até mais.